A segunda metade do século XVIII, no noroeste de Portugal, foi marcado por uma gestão e uma exploração controlada da floresta o acesso à própria floresta era muito condicionada pelas instituições monásticas, municipais e senhoriais, influenciadas pelas correntes fisiocráticas, e contra também as investiduras da coroa, na tentativa de centralizar o poder e de tomar e cadastrar baldios e maninhos, e também influenciada pelas próprias correntes fisiocráticas. E por via da necessidade, as instituições locais desenvolveram mecanismos de fruição e de gestão dos bosques, e por isso sempre lhes interessou perpetuar essas áreas florestais e garantir a sua manutenção, a manutenção dos ecossistemas e inclusive a sua recuperação ecológica. E a governação passava assim também pela própria natureza. Nesta comunicação, através da análise de processos judiciais e de tombos de limites, procurarei verificar como é que se enrolaram as contendas pelo controlo e a tributação dos recursos florestais entre a segunda metade do século XVIII e 1830, nas vésperas da extinção de algumas destas instituições ou de grandes alterações ao nível administrativo. E também, simultaneamente, procuro verificar como é que intervieram as próprias comunidades nestes conflitos. Ao longo da costa noroeste de Portugal, deu-se prioridade à fixação dos solos arenosos, por via da plantação de pinheiros e de plantas rasteiras, como o feno das areias e o estorno, e o empenho nestas áreas resultou sobretudo da necessidade de proteger os campos cultivados contra as areias que eram transportadas do mar para os terrenos cultivados, esterilizando-os, mas também da necessidade de criar riqueza de lenhas e de matos para estrumes. E algumas destas áreas florestadas eram espaços de usos comuns e que se situavam sobretudo no noroeste de Portugal, junto das dunas, que estendiam às vezes entre 3 até 4 quilómetros para o interior. E são referidas como espaços pouco produtivos ou mesmo incultos. E estes espaços de uso comum, umas vezes eram designados de maninhos, outras vezes baldios, consoante quem administrava estas terras. E foram então, muitas das vezes, palco de conflitos entre as instituições que procuravam controlar o acesso e o usufruto desses terrenos com o intuito de receberem então os respectivos fóruns. E as terras comuns eram utilizadas, até como o Pedro já falou, como complemento das áreas cultivadas para pastagem do gado, para recolha de lenha e mato para adubação, seja para a obtenção de materiais de cultivo, como argilas, cal, alguns frutos e ainda algumas vezes, muito raramente, pelo menos no caso do Noroeste de Portugal, para a produção de mel. E em algumas das regiões do país, como esta que aqui se analisa, houve uma individualização destas terras comunitárias e que foram praticadas pelas casas senhoriais, como a Casa de Bragança ou os próprios mosteiros beneditinos, que concederam aforamentos a particulares, sejam da própria freguesia, sejam das freguesias vizinhas, e obteram então a partir daí uma renda senhorial. E a apropriação destes recursos dos incultos foi então um dos principais motivos de confronto entre as instituições e, por exemplo, já no final do século XVII e nas primeiras 3 décadas do século XVIII, verificámos muitos conflitos entre a Câmara Municipal de Barcelos e os mosteiros do próprio concelho. Por exemplo, entre 1720 e 1733, o Mosteiro de São Romão de Neiva teve alguns conflitos com o Mosteiro de Santa Maria de Carvoeiro pelas terras do Monte de Lourães e também durante o mesmo período com o Mosteiro de São Martinho de Tibães pelos baldias e maninhos da freguesia da Estela, mas também pelos carretos de espadana, de junco e de grama que se extraíam das zonas úmidas da freguesia. A ofensiva do Estado Central contra os bens comunais, bem como contra a gestão do conselho desses bens, iniciou-se sobretudo já em meados do século XVIII com a publicação dos alvarás de 1744 e de 1766, que obrigava as câmaras municipais à elaboração de tombos dos bens do concelho e obrigava simultaneamente à contratualização do aforamento destas terras, que deveria ser obrigatoriamente comunicado ao desembargo do Paço.
de forma a que houvesse usurpação destes bens. E, simultaneamente, as correntes fisiocráticas que os próprios mosteiros e as casas senhoriais no noroeste de Portugal puseram em prática levaram a uma consequente privatização e a exploração dos baldios. E também é neste mesmo período, na segunda metade do século XVIII, que haverá um grande ímpeto florestal e de tornar produtivas algumas terras e levarão então à ocorrência destes mesmos conflitos. E face ao disposto desta legislação, verifica-se que houve a exploração e cedência então destas terras de logradouro comum, refletindo uma situação de continuidade, nomeadamente no caso da freguesia da Estela, da Apulia, que era administrada pela Mitrarquia Episcopal de Braga e, por exemplo, em 1810 há vários pedidos de aforamento dos baldios para plantio dos pinheiros. Na mesma altura, entre 1807 e 1810, a sul, na freguesia da Estela, também há vários pedidos de maninhos ao mosteiro de São Martinho de Tibães, que, apesar destes já terem sido plantados com pinheiro, para se reduzirem a cultura. Por sua vez, a norte, nas terras situadas na atual Mata Nacional do Camarido, que era administrada pela Casa do Infantado, nas freguesias de Molede e Caminha, de Cristelo, no concelho de Caminha, verifica-se apenas uma contratualização da exploração destas terras, decorrente do alvará de 23 de julho de 1766, fazendo sempre menção que determinada terra já era explorada há algumas décadas, ou então no caso de um pinhal que já era pelo menos explorado pela mesma família há 2 séculos. Todavia, houve alguns casos em que existiram conflitos por estes recursos linhosos das terras de logradouro comum e que decorreram durante mais de meio século. E também, na mesma sequência deste alvará de 1766, a Congregação de São Bento de Portugal promove em todos os seus mosteiros uma grande política de arroteamento de terras, de forma a retirar a maior e melhor produção possível das suas terras. E estas terras de logradouro comum, que deixavam de apenas produzir vegetação espontânea para produzirem frutos resultantes de trabalho humano, chamavam a atenção destas instituições, e a própria confusão em torno dos direitos e desconhecimento destes direitos levava então a alguns conflitos, e que foi o que se verificou no caso do local de São João de Estério, uma extinta paróquia que foi soterrada por areias entre o final do século XIV e início do século XVI. Há os conflitos neste local beneditino e a própria Casa de Bragança, porque por um lado o mosteiro de São Romão de Neiva procurava arrotear estas terras e fazer com que elas dessem frutos, cortando assim, pronto, a vegetação existente, mas por outro lado a Casa de Bragança procurava e organizou um plano para a florestação desta área com penisco e feno, de forma a evitar que este local fosse novamente soterrado por areias. Mas, como se diz na documentação, neste local não podiam existir 2 senhores que reclamavam pelas mesmas terras. E ambas reclamavam a posse imemorial desta área e que antecedia até a inundação desta paróquia medieval. A posse e a administração destes terrenos de logradouro comum chamou a atenção desde 1744 do Mosteiro de São Romão de Neiva, e que produziu uma imensa documentação que está ao longo das séries de sentenças, de gavetas e documentos vários, e sobre a questão da posse secular destas terras, e demonstra uma administração muito presente. E também neste fundo do Mosteiro de São Romão de Neiva, que está no Arquivo Distrital de Braga, é possível não só ver aquela que era a perspectiva do mosteiro, mas também a perspectiva da Casa de Bragança, uma vez que aí estão todos os processos, mas também aquela que era a perspectiva das comunidades. Nesta comunicação, o observatório é então, como mencionei, a freguesia de São João de Estério, que foi então, como referi, submersa por areias no final da Idade Média e cujo topónimo aparece ainda já no final do século XIX, mantém sempre o topónimo de São João de Estério. Outras vezes, na documentação, aparece também com o topónimo Quinta das Portelas, já ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX. E apesar de ser uma pequena área, demonstra uma situação muito similar àquela que já foi estudada para a região de Coimbra e da Figueira da Foz, numa terra que
em várias terras que enfrentaram os mesmos problemas de areias e em que houve o mesmo tipo de deforestação e de conflitos entre as comunidades e poderes que aí estavam presentes. E nestas terras arenosas encontramos então aí a Câmara Municipal de Barcelos, do qual o Conselho fazia parte, o Mosteiro de São Romão de Neiva, a Casa de Bragança e o Patriarcado de Lisboa. E o termo usado para estas terras, em 1758, na memória paroquial, o pároco refere que não existiam montes, mas existiam montes de areia, que eram maninhos e que eram explorados pela Casa de Bragança, de que se pagava uma renda anual todos os anos. Mas que essas areias consumiam quer as fazendas dos moradores, quer as fazendas da própria Casa de Bragança. No que concerne à patriarcal os conflitos entre a patriarcal e o Mosteiro de São Romão de Neiva, desde cedo que foram sanados com a realização do tombo da freguesia de Anha de 1782 e entre 1784, tendo-se firmado que à patriarcal pertenciam os direitos de padroado e os dízimos e os terrenos em volta do adro e da igreja paroquial. E ao Mosteiro de São Romão de Neiva pertenciam maioritariamente os terrenos da freguesia que então eram aflorados. E o Mosteiro de São Romão de Neiva era acusado de se assenhorear de todos os maninhos, inclusive aqueles que já pertenciam à Casa de Bragança. As terras na Quinta das Portelas eram logo os primeiros prazos mencionados na freguesia de Anha, referindo sempre à Quinta das Portelas, que pertencia à extinta freguesia de São João de Estério, inundada por areias. E todos os anos o monge recebedor ia a essas terras recebendo o foro em cevada, pomeado, alhos ou centeio. Ou então não recebendo nada quando as terras estavam completamente areadas. E, aliás, os próprios monges consideravam que estas terras eram suas e procuraram demonstrá-lo desde o final do século XVIII, recorrendo às inquirições do século XIII, do século XIV e à documentação do início do reinado de Dom Manuel. E por essa razão e por haver essa documentação, consideravam que eles não podiam ser considerados usurpadores dessas propriedades, uma vez que tinham então posse imemorial. Por sua vez, a própria Casa de Bragança usava as mesmas documentações da Idade Média para alicerçar os seus direitos também imemoriais, referindo que esses maninhos eram terras reguengas e que tinham sido dados durante a Idade Média para pastagem do gado, e que era pago um valor anual e que, juntamente a pagamento em dinheiro e em género, e que no século XVIII e XIX tinha sido atualizado para 292 reis anuais. E a Casa de Bragança acusava ainda o Mosteiro de São Romão de Neiva de pressionar e agir com violência sobre os indivíduos que habitavam esse espaço à sua volta, obrigando os mais pobres a furarem as suas terras de modo a evitarem pleitos em tribunal longos e demorados e muito dispendiosos. E por sua vez, quer o Mosteiro de São Romão de Neiva, quer a própria Casa de Bragança diziam que depois de terem sido areados esses campos, ambas as instituições tinham desareado e tinham um limpo de areias, mas que depois dessa árdua tarefa, a outra instituição se tinha apropriado então dos maninhos. Por parte das comunidades, assiste-se também a alguns conflitos com o próprio Mosteiro de São Romão, uma vez que os moradores preferiam pagar à Casa de Bragança o valor da exploração dos maninhos, e então recorreram à Câmara de Barcelos, que serviu sempre como intermediário entre o Mosteiro de São Romão de Neiva e a Câmara de Bragança. E o mosteiro alegava que as comunidades queriam era pagar rendas baixas, e que as populações diziam que estava areado e que não queriam pagar, ou que então não era possível cultivar uma grande quantidade e queriam era pagar um pequeno foro, ou que então não queriam sequer reduzir essas terras à cultura, queriam somente ter pinheiros e mato, mas que o mosteiro, como se diz na documentação, não se prestava a essas bagatelas. E como não bastava a razão do mosteiro, um dos livros de gasto do mosteiro, que também está no Arquivo Distrital de Braga, é de apenas deslocações à Torre do Tombo para a obtenção das tais inquirições e de gastos contabiliais, material de escrita, e também nas atas capitulares entre o final do século XVIII e 1805, são vários os pedidos de ajuda por parte da congregação para a elaboração do tombo das propriedades em São João de Estério. E para o estabelecimento de uma vigilância efetiva e próxima da região
e do controlo, sobretudo dos recursos florestais existentes, como o pinheiro, o mato e alguns carvalhos, que também são mencionados, verifica-se que estas instituições tinham funcionários próximos e que deviam atuar como intermediários entre as instituições e as comunidades e deveriam defender os interesses. E o intuito também destes funcionários era receberem os foros provenientes destas terras. E assim, nos livros de visitas do século XVIII e XIX do Mosteiro de São Romão de Neiva, verifica-se que a população plantava pinhais e que, para o evitar, o monge responsável pela administração destas terras deveria ir pelo menos 2 vezes por ano, juntamente com os moços do mosteiro, verificar se não havia então os tais pinheiros plantados por iniciativa das comunidades. Já a Casa de Bragança tinha ao seu dispor um olheiro ou um mordomo, aparecem as duas designações, e cuja função, e era escolhido pelo ouvidor de Bragança, e cuja função era então evitar que se cortasse pinheiros, feno, arbustos, toda a vegetação existente. E terminando, para já não é ainda possível perceber com toda a profundidade este conflito, uma vez que analisamos apenas a perspectiva do Mosteiro de São Romão de Neiva. Falta-nos ainda verificar o que é que a própria Casa de Bragança poderá ter produzido em torno destes conflitos, e que será uma tarefa que será feita futuramente no âmbito do projeto de doutoramento,